Oi, meu nome é Ellen, eu sou bolsista de iniciação científica da PIBIC UFRJ desde julho do ano passado e eu vou apresentar para vocês sobre a variação de parâmetros hematológicos em duas espécies de peixes da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, a Baía de Guanabara, ela é um estuário que é altamente impactado por ações antrópicas. Por exemplo, o desmatamento das suas matas ciliares e mangues, agrotóxicos vindos da agricultura, casos de vazamentos de óleo, aterramentos e assoreamento, além de, em volta dela, ter regiões altamente urbanizadas. E por isso ela vai receber um grande aporte de esgoto doméstico e industrial, além de também receber resíduos sólidos. E por conta da existência de portos, vai ter um grande tráfego de embarcações por essa região. E para ser realizada estudos para poder verificar as condições ambientais dessa área, a qualidade ambiental, muitas vezes vão ser feitos trabalhos utilizando bioindicadores, que vão ser espécies com características que permitem esses monitoramentos, como, por exemplo, essas espécies serem sedentárias e representativas da região, serem capazes de acumular poluentes, que elas consigam se recuperar de distúrbios e também consigam sobreviver em laboratório, sejam de fácil amostragem, não necessitem de alto número amostral, apresentem um ciclo de vida longo, que elas reflitam o histórico de alterações ambientais e também que sejam espécies conhecidas. E muitas dessas espécies que são bons bioindicadores vão estar presentes no grupo dos peixes. E através desses bioindicadores é possível se obter os biomarcadores, que eles vão ser as alterações nesses bioindicadores causados pelo contato com os xenobióticos, ou seja, com os agentes estranhos, os poluentes. E com isso, vai existir os biomarcadores de exposição, que eles vão indicar realmente a exposição àquele xenobiótico, como, por exemplo, vai ter a própria concentração dos contaminantes, vão ter os biomarcadores de suscetibilidade, que vão indicar a sensibilidade do organismo ao xenobiótico, e também os biomarcadores de efeito, que vão estar relacionados à resposta daquele organismo ao contato com o xenobiótico. E um exemplo são os parâmetros hematológicos. A hematologia, ela vai ser o estudo das alterações no sangue. E esse sangue é um tecido conjuntivo com características especiais e ele apresenta duas porções, a porção plasmática, que vai ser composta principalmente por água, mas também por outras moléculas como proteínas, hormônios e também eletrólitos, e também vai ter a porção celular, em que vai ter os eritrócitos, que vão ser células que vão atuar no transporte de oxigênio e gás carbônico, os leucócitos, que atuam na defesa imune, e os trombócitos, que atuam na coagulação e também possuem uma atividade de fagocitose, podendo atuar na defesa. E quando esses organismos são expostos aos contaminantes, tanto por meio do ambiente, diretamente pela água, quanto pela alimentação, esses contaminantes eles vão cair na corrente sanguínea e é através do sangue que eles vão ser distribuídos para órgãos e tecidos onde eles vão sofrer biotransformação, vão ser excretados ou acumulados, podendo chegar a órgãos-alvo, onde eles vão ter os seus efeitos negativos, principalmente. E as análises do sangue, elas vão ser importantes tanto por essa conexão com os outros tecidos e órgãos, como também por serem um método menos invasivo de monitoramento, que não necessariamente vai precisar do sacrifício daquele animal. E é por isso que vai ser tão importante essas análises, porém, elas ainda são bastante recentes e por isso não se tem tantos dados sobre as oscilações desses parâmetros em peixes marinhos de vida livre. E é por isso que os objetivos desse trabalho vão ser avaliar as possíveis diferenças, tanto temporais quanto espaciais, dos parâmetros hematológicos em peixes da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. As coletas desses peixes foram realizadas junto com as coletas dos bentos no PELD, e foram realizados mensalmente arrastos de fundo de porta com duração de 30 minutos, de dezembro de 2018 a setembro de 2019.
e foram realizados em 2 áreas da Baía de Guanabara, no Canal Central e no Canal do Fundão. E foram coletados 138 espécimes de Micropogonus furneri, que é uma espécie carnívoro conhecido como curvina, e também 68 espécimes de Gendegênides, que é uma das espécies conhecidas como bagre, que apresenta um hábito bastante generalista e também costuma viver associado ao substrato. Agora, em relação às coletas do sangue, elas foram realizadas através de punção venosa caudal, utilizando seringas de 1 a 3 ml, que já estavam previamente rinçadas com o anticoagulante Edita. E depois, esse sangue foi acondicionado em empendorfes e levados à refrigeração. Os parâmetros hematológicos analisados foram a hematimetria, que é a quantidade de eritrócitos por volume de sangue, a leucometria global, que é a quantidade de leucócitos por volume, o hematócrito, que é o percentual de volume celular em relação ao volume total de sangue, o volume globular médio, que é o volume médio dos eritrócitos, e a proteína plasmática total, que é a concentração de proteínas no plasma do sangue. A hematimetria e a leucometria, elas vão ser por meio da diluição de 10 microlitros de sangue em 1 ml de soro fisiológico, e depois isso é levado a uma câmera espelhada de Neubauer, onde é feita a contagem de células em 5 quadrados desse, e depois é calculado um fator de correção. Parte desse sangue é acondicionado em microcapilares e levados à centrifugação a 10 RPM por 5 minutos. E depois que esse sangue é separado, ele é levado à leitura em regras para microhematócrito, para poder verificar os valores de hematócrito, e o plasma, através dele é realizada a medição em refratômetro, onde vai se ver a proteína plasmática total. Agora, para o volume globular médio, vai ser realizada uma razão entre o hematócrito e a hematimetria. Foram realizados testes T-Student e testes Mann-Whitney para poder verificar as possíveis diferenças entre as áreas e entre os meses. Isso foi feito utilizando o programa IBM SPS Statistic. Agora, para os resultados de discussão, a gente vê que as curvinas apresentaram um maior número de eritrócitos e também de leucócitos do que foi encontrado nos bagres. Porém, nos bagres se obteve valores maiores de hematócrito e também de VGM, indicando que as curvinas apresentam mais células, porém, os bagres têm poucas células com maior volume. E essas diferenças entre espécies é algo já visto na literatura e é algo normal, e está relacionado normalmente a questões fisiológicas e também ecológicas das espécies. Agora, ao comparar os valores dos bagres com o que é dado como normalidade para eles, a gente pode ver que apenas a proteína plasmática a proteína plasmática total apresenta valores acima do que é dito como normal. E agora, ao comparar os valores obtidos na curvina com o que foi visto em uma área controle, a gente vê que tanto para o hematócrito quanto para a proteína total, os valores agora foram maiores do que os que foram encontrados no controle. Agora, em relação às diferenças entre os meses, a gente pode ver que, para o hematócrito, na curvina, os valores de janeiro e de fevereiro foram menores do que os valores de março e de junho. O bagre seguiu um padrão parecido, porém sem apresentar diferenças significativas. Com isso, a gente pode ver que nos meses mais para o verão, se teve um menor número de células do que nos meses mais para o inverno. Agora, em relação à leucometria global, a gente vê que, para a curvina, os valores de junho foram menores do que de março
e de dezembro, enquanto que para o bagre, os valores de março foram menores do que os valores de dezembro. Isso indica que em março e em junho, para cada uma das espécies, foi tendo uma diminuição na resposta imune. Agora, em relação à hematimetria, foi visto que para a curvina, nos meses de janeiro, maio e julho, os valores foram menores do que nos demais meses, enquanto que para o bagre foi tendo uma tendência um pouco oposta, porque no mês de junho, os valores foram menores do que nos meses de março e nos meses de julho. Em relação à proteína plasmática total, a gente vê que para a curvina, nos meses de maio e de agosto, os valores foram menores do que nos demais meses, enquanto nos meses de janeiro e também de fevereiro, os valores foram maiores do que nos outros meses. Enquanto que para o bagre, os valores encontrados no mês de junho foram menores do que todos os outros meses, exceto nos meses de agosto. Em relação ao VGM, a gente vê que para a curvina, nos meses de março e de junho, os valores foram menores do que nos meses de janeiro e de fevereiro, enquanto que para o bagre, em junho, os valores foram menores do que em março. Então, no mês de junho, para ambas as espécies, teve uma diminuição no volume dos eritrócitos. Agora, na comparação entre as áreas, para a curvina, a gente vê que a proteína plasmática total foi maior no canal central do que no canal do fundão, o que pode tanto estar relacionado às diferentes condições ambientais que essas duas áreas têm, como também pode talvez ser considerado como uma alteração normal desse organismo. Agora, para o bagre, a gente vê que no canal do fundão, os valores de hematócrito, proteína plasmática total, foram maiores do que os valores encontrados no central, enquanto que no central os valores de VGM foram maiores do que os que foram encontrados no fundão. Só que no fundão, a gente vê que o VGM apresentou uma grande variação. Isso pode estar associado às condições ambientais desse local, que podem acabar causando uma alteração eletrolítica nesses eritrócitos, fazendo com que eles tenham um aumento no volume, além de também acabarem gerando um aumento das proteínas por conta do estresse. E por conta disso, a gente também pode observar que no fundão teve-se um maior número amostral do que no central, o que também poderia explicar essas diferenças, sendo necessárias mais pesquisas. Em conclusão, a gente vê que os valores de eritrócitos nos meses de verão foram maiores, que os eritrócitos nos meses de verão apresentaram um maior volume do que nos meses de inverno, o que pode ser explicado por diversas alterações ambientais, como, por exemplo, na temperatura e na hidrodinâmica, também por alterações ecológicas, né, como a reprodução e também a diferença na alimentação, e também alterações na dinâmica dos contaminantes. Agora, para o bagre, a gente vê que nas áreas se variou o hematócrito, a proteína plasmática total e o volume globular. Isso pode estar relacionado às diferentes condições ambientais. Essas diferentes condições acabou podendo causar uma alteração eletrolítica nas células e também a elevar esse valor das proteínas. E os valores de proteína plasmática total são os que apresentaram maiores variações espaciais e temporais, sendo necessária uma posterior investigação para isso. E no futuro, a gente pretende comparar os resultados obtidos com outros índices ecológicos e também comparar com dados físico-químicos da água, com a frequência de micronúcleos, com a leucometria específica e também com a concentração de metais.
Essas daqui foram as referências utilizadas. E obrigada a todos por terem assistido.